Graça e paz, irmãos. Vamos orar. Vamos orar. Paz, Deus abençoe. Tá bom, obrigado. Vamos orar. Pastor Moacir, ora por nós, por favor. Em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor Deus. Nós bendizemos a Ti. Nós exaltamos o Teu nome por Tua bondade, por Tua misericórdia, por Tua fidelidade, por Tua compaixão, pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo, meu Deus. Fala conosco através da Tua palavra. Ilumina-nos, ó Deus. Dirija-nos, ó Senhor. Concede-nos da visitação do Teu Espírito Santo, Pai. Te adoramos por tudo. Te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém. Página de número 8, irmãos. Amém. Página de número 8. Aos irmãos que estão conosco aí pela internet, estamos estudando teologia pastoral. Isso. Hoje é que dia? 24, né? Dá uma conferida para mim, ver se está certinho aí, por favor. Ver se está com som, né? Na aula passada nós trabalhamos apóstolo e mostramos para vocês que o assunto apóstolo é um assunto importantíssimo para nós, para a compreensão dos outros dons ministeriais, que seria profeta, mestre, evangelista e pastor, né? Então mostramos para vocês que a função apóstolo, ela tem pelo menos o sistema de apostolado, a visão de apostolado do primeiro século, ela é uma visão provisória, né? A visão provisória tendo em vista que depois que os apóstolos fazem o trabalho que tem que fazer, que seria estabelecer a igreja em si, plantar as igrejas, né? Logo depois que os apóstolos plantam a igreja, o pastor é que faz o trabalho de apacentar essas ovelhas que foram ganhas pelos apóstolos, né? E o termo apóstolo, com o tempo, vai sendo substituído pelo termo missionário, que são aqueles que fazem o trabalho externo na igreja, né? De plantar igreja, de fazer missões urbanas e outras coisas mais relacionadas ao evangelismo, né? Hoje trataremos sobre o termo profeta, página de número 8 aí. Vamos lá. Vem do grego profetês, que queria dizer aquele que fala pelos deuses. No sentido original, aquele que fala pelos deuses. Essa palavra se formou de pró, à frente, ou mais adiante, com feme, quer dizer palavra, né? Palavra que vai adiante. Essa era uma pessoa que falava o que ia acontecer mais adiante, ou seja, anunciava o futuro. Lógico que se a gente fosse trabalhar o assunto profeta no Antigo Testamento, né, é muito mais ampla a coisa no caso, né? Situação bem mais ampla. Aqui no caso, estamos tratando o assunto profeta no Novo Testamento, dentro dos moldes do Novo Testamento, né? Então é importante que a gente tenha essa noção no caso, né? O profeta, no Antigo Testamento, ele é o Navi ou Nabi. Pode ser traduzido das duas maneiras, tendo em vista que o Beit, né? O Bet, Aleph, Bet, ele se tiver um pingo é B, e se tiver sem pingo seria V. E no caso aqui seria Navi, seria essa letra aqui, que seria o Beit, né? Pode ser tido as duas palavras. Aqui no caso seria o hebraico, né? No hebraico. Aí no grego seria profetês. Vocês vão ver que o assunto profeta é um assunto muito amplo, né? Moisés é visto como um grande profeta e um dos principais profetas na Bíblia, né? Mas o assunto profeta, ele não fica só no Antigo Testamento, né? Tem pessoas que pensam que o ministério profético
terminou no Antigo Testamento. E não terminou. Não terminou. Enquanto Deus está falando, e as Escrituras não estão fechadas ainda, nós temos muitos profetas, né? João Batista, por exemplo, ele é colocado por Jesus como o último profeta do Antigo Testamento, né? Pastor Hernandes vai dizer que ele é a dobradiça. É a dobradiça que liga o Antigo e o Novo Testamento, né? Para João Batista, é um profeta importantíssimo. E Jesus disse que, nascido de mulher, ninguém foi maior do que ele, né? Então é bom que a gente tenha essa consciência. Então, o assunto profeta, ele não se fecha no Antigo Testamento. Só que, quando a gente vai tratar o assunto profeta no Novo Testamento, a gente precisa fazer algumas ressalvas, né? Porque não tem essa mesma pegada que existe no Antigo Testamento, tá? Eu não vou tratar isso porque é um assunto que cai dentro de teologia do Antigo Testamento e nós já trabalhamos isso dentro de teologia do Antigo Testamento, tá? Nós temos todas essas aulas gravadas lá no nosso canal no YouTube, então vocês podem assistir. Mas o assunto profeta continua, né? Você tem Paulo e Silas, são colocados como profetas, Barnabé é chamado de profeta. Então, o assunto profeta não se fecha aqui, mas a maneira como se enxerga profeta no Antigo Testamento é uma coisa, a maneira como se enxerga profeta no Novo Testamento muda um pouquinho de perspectiva, tá? Vamos lá. Página 8. Esse é o mais importante ofício depois dos apóstolos, né? Alguns dos apóstolos secundários, como Barnabé e Apolo, deve estar apoio aí, se não corrigir, é Apolo. Secundários, como Barnabé e Apolo, eram também chamados de profetas. E os apóstolos tinham o dom de profecia. Mas acho que é bom que a gente faça uma distinção entre o dom de profeta, que você tem o dom de profeta, aqui seria o dom de profeta, e o dom de profecia. Alguém sabe basicamente qual é a diferença entre o dom de profeta e o dom de profecia? Hã? Não entendi. Quem que é que profetiza na palavra? O profeta ou que tem o dom de profecia? O profeta? A profecia é algo espiritual que ninguém sabe. Certo. Nesse caso é espécie de revelação. E o profeta? Seria o pregador? Concorda com a irmã Marina? Davi, esse daí será aquele. Eu lembrei um pouco quando você falou do pastorado, né? Que existe, Certo. o próprio pastor, né? Que existem as pessoas que são usadas ação pastoral. Seria alguma coisa parecida? Não, aí é um pouco distinto. Essa pessoa que tem a ação pastoral, que não é o pastor em si, ele até pode ser um profeta, mas necessariamente não quer dizer que ele seja. Sim, eu estou dizendo assim, tipo, dá pra gente pensar na mesma linha de raciocínio, os dois caminhos? Não, é um pouco distinto. É um pouquinho distinto. É um pouco distinto. Vamos lá. Só o pecado? Está aí na Bíblia, é um assunto importante. O profeta, tudo que ele diz, tudo que ele fala pode ser profecia. Um conselho que ele dá, uma denúncia contra o pecado, uma pregação, tudo que ele diz pode virar profecia. E isso não tem esse negócio, assim diz o Senhor, tal, isso, aquilo. Não. Esse assim diz o Senhor é no dom de profecia. Quem tem o dom de profecia, ele tem um dom estático. É um dom que se dá em momentos específicos. No culto, estático. É estático. Ele é passageiro. E nada do que ele diz em si, fora deste momento,
em que ele está sendo usado, pode ser visto como profecia. Mas o profeta não. O profeta, por exemplo, olha o trabalho de Barnabé com Paulo. Olha esse trabalho de Barnabé com Paulo. Lógico que é um trabalho de profeta, foi um trabalho de profeta. Foi um trabalho de um homem que deu conselhos, que orientou, certo? Então o profeta, a palavra dele, ela tem muito peso em qualquer momento em que ele abrir a boca. Em qualquer momento que ele abrir a boca, vai ter peso a sua palavra. Já quem tem o dom de profecia, ele tem que esperar o momento em que Deus o usa. Ô pastor, então o profeta aí, tipo, algumas pessoas na igreja que falam, Deus está mandando dizer que quando termina a pregação, começa a falar. Aqui é dom de profecia. Profecia. Entendeu? Aí existe uma questão também. A irmã Marina citou a palavra revelação. Olha para mim e presta bastante atenção. Revelação não é dom. Não existe dom de revelação. Não. Não existe. A revelação, ela está dentro do dom de milagre. Já anotou? Vamos lá. O que Paulo fala? O que Paulo fala, Isaac? Esqueceu o texto? Começou mal já, Isaac. Nem esquentou o sangue, já começou mal. Sim. Olha para João Batista. Quando que João Batista disse, assim diz o Senhor, não sei o quê. Olha a postura de João Batista. O que João Batista escreveu? Mas ele escreveu? Ele chegou a escrever algum livro, João Batista? Olha a palavra deles, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele denuncia o pecado, ele dá diretrizes. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o homem que preparou o caminho para o Messias. Lógico que, você pegar João Batista é antes da morte e ressurreição de Jesus. Ele é antes do Pentecostes. Quando você olha a ação dos profetas depois do Pentecostes, depois da morte e ressurreição de Jesus, é uma outra pegada. Paulo é um profeta, Barnabé foi um profeta, Apolo foi um profeta. De certa forma, sim. De certa forma, eu sou. Eu também. Sim. A senhora, de certa forma, também é, mas a senhora é mais evangelista. A senhora é um evangelista. A sua palavra, ela pode ser uma palavra profética, mas dentro de uma pegada mais evangelística. Vamos tentar encontrar, antes da palavra para o Carlinho, pensem aí alguém na modernidade que já viveu ou que vive hoje, que vocês talvez possam categorizá-lo como um profeta. Sim. Sim. Ele é um profeta. Júnior Trovão? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Hã? Elcio de Assis, talvez seja. Agora entenda bem, Carlinho. O Hernandes. Agora entenda bem uma coisa. Quem aqui já leu alguma coisa sobre Billy Graham? Ou já ouviu sobre Billy Graham? Levanta a mão. Tem gente que nunca ouviu falar de Billy Graham? Misericórdia. Anota aí, por favor. O maior ganhador de alma do século passado. Billy Graham era um grande evangelista. Oi? Isso. Pouco tempo. Billy Graham foi um dos maiores profetas dos Estados Unidos. Era conselheiro de presidente. Denunciava o pecado de gente grande. Quem aqui conhece David Wilkerson? Já leram alguma coisa? David Wilkerson. Então, por favor, anote também. Grande profeta nos Estados Unidos também. Foi um homem ganhador de Nick Cruz. John Piper.
Escritor, A Cruz do Punhal. Anote aí, assista aí o filme A Cruz do Punhal. Se não me engano, acho que tem o filme. Tem, Nick Cruz. Foi o que ele ganhou para Jesus. Ele foi um grande profeta na Assembleia de Deus Americana. Então, são homens que têm palavra de peso, de conselho, de advertência, que não negocia com o pecado. No Brasil, nós temos aí, antigo no caso, vocês não conhecem muito bem, missionário Manuel de Melo, por exemplo. Missionário Manuel de Melo, pastor Manuel Silva, que vocês não conheceram, né? Pastor Valdir Bícego, Davi Miranda mais missionário no caso, né? Ele era muito mais fraco do que o próprio missionário Manuel de Melo. Missionário Manuel de Melo, a palavra dele era pesada, e era pesada para todo mundo. Ele denunciava pecado até de político. Fundador da Igreja Brasil para Cristo. Os filhos dele estão vivos aí, são amicíssimos do meu tio. Era amigo do meu tio ele, o missionário Manuel de Melo. Missionário Josias mais missionário, usado na parte de cura no caso, né? Mas o missionário Manuel de Melo era um homem que era muito usado em cura, mas a palavra dele era pesada. Ele foi o único homem que denunciou o pecado de Juscelino Kubitschek. Subiu no palanque onde o Juscelino estava, chamou Juscelino de corrupto na cara dura, apontando o dedo para ele. Profeta, Juscelino, você sabe que você é um corrupto? Na cara dele, na frente de todo mundo. Ele disse, eu sei. Ele pegou a Bíblia e disse, então pega aqui as Escrituras Sagradas, leia, para que você se salve e não vá para o inferno. E Juscelino Kubitschek. Hoje é mais ou menos isso assim. Alguém que tenha coragem de denunciar o pecado de gente pesada que está por aí. Esse é o profeta, ele não vai dizer assim, diz o Senhor. Mas Deus vai dar a ele palavras pesadas, baseadas nas Escrituras. Pode ser uma revelação que Deus dá a ele, ele vai falar isso, vai ter peso. Entendeu? Agora, quem tem o dom de milagre, normalmente ele vai receber revelações. A revelação, ela é um milagre enquanto eu recebo. E quando eu verbalizo a revelação, ela vira profecia. Anotaram? Nunca mais erre. Não existe dom de revelação. Quem cogitou muito essa questão do dom da revelação foi Davi Miranda. Mas não existe o dom da revelação. Revelação é um ato miraculoso em que Deus me mostra alguma coisa que ninguém sabe. Então, quando eu recebo a revelação, é um milagre. Se Deus mandar eu verbalizar ela vai virar uma profecia. Por quê? Porque o que Deus está me revelando tem que acontecer se eu falar. Aí já é uma profecia. Isso, Eliseu. Ô pastor, eu cheguei com o prefeito aqui em Morato, José Bessani. Sim. Cheguei, pedi licença, fui no gabinete dele e olha, você se continuar dessa maneira, Deus vai te tirar daqui e você não vai ganhar mais. Então, foi uma palavra profética que a senhora recebeu. O Hélio Gomes, Falou para ele também? Deus me deu uma visão de madrugada com ele. Ó, uma visão. Ele matando os crentes. Ó, uma visão. Com espécie de revelação, tá vendo? Ele entrando na política e matando os crentes, principalmente os crentes. Sim. Aí eu falei, olha, não entre na política que você vai ganhar, você é muito mal. Você não pode entrar na política, Deus não vai deixar você candidato. Se você está candidato, você vai perder. Olha só. Pois ele temou, entrou e perdeu. Aí. Ó, ela teve a visão e depois verbalizou. Virou o quê? Profecia. Eu falei, porque eu vi você matando os crentes. Tá vendo? Você ainda falou, você já judiou muito dos crentes quando você ganhou. E se você insistir, você não vai. Olha lá, tá vendo? Fala, Carlinhos. E aceitou? Fala. Escuta aí, gente, ó a pergunta do Carlinho.
Faz a pergunta de novo. E Estevão, aquela fala dele é uma fala de peso profético. Profeta. Principalmente porque quem ouve aquela pregação e que vai ser mais beneficiado por ela é Paulo. A pregação de Estevão foi a gota d'água da conversão de Paulo, quando Jesus derruba Saulo no caminho de Damasco. Agora a fala de Pedro, ali no caso, é uma pregação. É uma pregação evangelística, uma defesa. Ele está fazendo uma apologia, defendendo a fé e uma pregação. Lógico que tem um poder também profético, mas aí é diferente do dom de profecia. Tá. Entenderam a distinção entre uma coisa e outra? Aqui é um dom que a pessoa recebe. Aqui o dom é a pessoa que é o profeta. O profeta é o dom aqui. Aqui não. Aqui a pessoa possui o dom de profecia, mas necessariamente não quer dizer que ela é profeta. Irmão, é profeta. Só porque profetizou? Não. Ela tem o dom de profecia, ela não é profeta. É diferente. Fala, pastor. Sim. E Paulo vai falar sobre conhecimento e sabedoria. Sim. Então, assim, conhecimento e sabedoria. De repente, o cara está dando uma palavra, ele está revelando conhecimento. Sim. E ele pode estar revelando uma sabedoria também. Sim. Ciência, então, Sim. O conhecimento é um acúmulo empírico. É um acúmulo empírico, no sentido de você empilhar, de você acumular. O conhecimento é um acúmulo de conhecimento. É um acúmulo de informação. Mas necessariamente a pessoa não tem sabedoria. E há pessoas que às vezes não terá muito conhecimento, mas que terá sabedoria. Normalmente a palavra do profeta, ela sempre será sábia. Ele pode ter conhecimento, mas não é porque ele possui conhecimento que ele é um dom de profeta, porque ele é um profeta. Aí existe a distinção entre o mestre e o profeta. O mestre, ele tem que ter acúmulo de conhecimento, mas ele tem que ter o dom também para poder passar esse conhecimento. Tem muita gente que tem conhecimento, mas não tem capacidade de passar. Mas vamos em miúdos, O dom da sabedoria, o dom da palavra da sabedoria, está lá em 1 Coríntios capítulo 12. É um dom da palavra da sabedoria. Quem possui o dom da palavra da sabedoria é a pessoa que tem o dom de dar conhecimentos sábios, diretrizes sábias para quem está precisando de ajuda. Exemplo do Antigo Testamento: Daniel, José e outros. Esses homens têm o dom da palavra da sabedoria. O que Daniel, olha só que interessante. Quando o rei tem um sonho, o rei sabe o sonho. Mas Daniel não sabe o sonho. O rei vai contar. Mas o próprio Deus também dá essa revelação a ele. É uma revelação. Mas você vê, é conhecimento no sentido de você saber. Mas não é conhecimento em termos de ciência estudada. Entendeu? Mas o rei pega e fala. Daniel vai lá e dá a interpretação. Não é dom de interpretar sonho. É dom da palavra da sabedoria, de dizer o que a coisa significa. Entendeu? José, o Egito lá, o faraó, precisa de conselho. Ele recebe a revelação, recebe o sonho do que aconteceria, 7 anos de prosperidade, 7 anos de fome. Aí o próprio José vai dar a resposta para o rei. Olha, rei, faça assim, 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 essa palavra da sabedoria. Necessariamente isso não é um acúmulo de conhecimento, é a palavra da sabedoria, certo? No Novo Testamento, essa sabedoria, pastor, vai estar mais associada à capacidade de viver bem, de viver sabiamente, de viver de maneira correta. Tanto é verdade que o maior livro de sabedoria do Antigo Testamento é Provérbio. Provérbios são pequenas máximas. Ali é sabedoria empírica, que o próprio Salomão, com a vida, ele vai aprendendo, Deus vai dando a ele e ele vai escrevendo. Por exemplo, anda com sábio e sábio serás. Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos seus escarnecedores.
Antes tem. Isso é uma sabedoria, é uma máxima escrita que está passando sabedoria. Eu não preciso de muito conhecimento. Você tem, por exemplo, a sabedoria popular. Tem muita gente que não frequentou faculdade nenhuma. Ele não tem conhecimento empírico acumulado. Mas pede um conselho para você ver. Aí entra a questão das cabelos brancos. Normalmente quem viveu já muito tem mais sabedoria do que quem viveu pouco. Mas isso quer dizer que a pessoa frequentou a faculdade. Então essa é a diferença entre conhecimento e sabedoria. O profeta, ele pode ter as duas coisas, mas principalmente a sabedoria que Deus dá a ele. Porque são diretrizes que Deus dá. Agora veja bem, quem tem o dom da palavra da sabedoria, ele tem o dom da palavra da sabedoria, mas ele não é o sábio. Não quer dizer que ele seja sábio porque ele tem o dom da palavra da sabedoria. Mas quando Deus der a ele a sabedoria para dar a resposta, ele dará a resposta certa. Porque Deus está dando para ele. Agora o profeta, ele pode ter tanto o conhecimento como a sabedoria, porque ele foi chamado por Deus para falar palavras sábias, de peso, para pessoas específicas também. E que tenha peso também. Deu para dar uma clareada? Fala, Carlinhos, já te passo, meu menino. Sim. Esse irmão que me levou disse assim: fulano de tal, tem pessoas que entrou aqui com desejo de suicídio. No meio da mensagem, lá na frente, o demônio manifestou uma mulher. E aí, para a pregação, a missionária era lá. Oi, pessoal do demônio. Uma profecia. Uma profecia. Deus te deu a iluminação e você pegou e falou, é uma profecia. Ou, no caso, houve a revelação, depois você verbalizou. Deus te revelou e você verbalizou. Se encaixa dentro da questão do dom de maravilha, o dom de milagre. Fala, Igor, o que você ia falar, já te passo, meu menino. Revelação. Revelação. O sonho também é uma revelação. A visão também é uma revelação. Ou seja, você está tendo conhecimento de uma coisa que, humanamente falando, você não poderia ter. Então é uma revelação. É um milagre. Isso é um ato miraculoso. Porque como é que se explica? O pastor Moacir chegou aqui, por exemplo, está aqui na aula e tal, e Deus começa a me revelar coisas que ele conversou em casa com a pastora velha, etc. Eu não sei de nada, Deus começa a me revelar. Como se explica isso? É um ato miraculoso. Aí. Olha lá. Não, mas tem que ter mesmo. Essa preocupação tem que haver. Porque tem muita gente que fala de maneira irresponsável. Aí coloca Deus na frente e às vezes não tem nada de Deus. E, gente, os dons estão aí. Pede, clama a Deus, pede a Deus. Mas tenha cuidado de ter certeza do que você está falando. Eu cheguei para Renata Santos, falei para ela, você vai ganhar. Pode candidatar que você vai ganhar as duas vezes. E ganhou. E eu ainda falei para ela no ar. Não, no dia que eu fui dar entrada na minha aposentadoria, eu falei para Renata Santos. E ela pode candidatar como deputada e trabalhar. Só que Mas aí a gente vai perder a prefeita. ela está esperando terminar os mandatos dela para ela. Sim. Porque ela falou para mim, eu falei por telefone com ela. Ela disse, deixa eu crescer, fazer a viaduta para depois eu vou entrar.
Tá certo. Fala, Isaac, já te dou, Vinícius. Fala. Tem que esperar a pregação terminar para depois falar. Deus não atrapalha Deus. Deus não bagunça o seu próprio culto que ele organizou. Não. Tem que esperar. 1 Coríntios capítulo 14. Ordem no culto. Cada um de vós podereis profetizar, mas um após o outro. Com ordem. Espera. A pregação maior, a profecia maior é a pregação. É a palavra pregada. Espera. Se o pregador permitir, problema dele. Mas quando eu estou pregando, quem está pregando sou eu. A profecia está na minha mão. Mas aí vai passar a inspiração. Inspiração não passa. Se Deus te mostrou, Deus vai te dar e pronto. Espera um momento. Só lê 1 Coríntios capítulo 14. Fala, Vinícius. Faltou sabedoria. Esperar o momento para a pessoa, a parte. Aí que entra. Olha, gente, nós estamos falando de teologia pastoral. Olha o assunto que nós estamos tratando de teologia pastoral. Como é importante o próprio pastor, a liderança, entender o que são essas coisas. E quem é a igreja entender o que são essas coisas. Profecia é dom, Carlinhos. Profecia necessariamente não tem que ter Bíblia no meio. Ela tem que estar de acordo com as Escrituras, mas não é Bíblia no meio. É você falar, é uma mensagem estática, momentânea. Passou, pronto, acabou a inspiração. O profeta não, o profeta é inspirado sempre. O que ele falar vai ter muito peso. Olha lá o que está escrito. Portanto, de alguma maneira, a distinção entre apóstolos, no sentido secundário, e profetas, não era grande. Né? E profetas não era grande. Né? Qual a referência que está aí? 12. Leia para mim, por favor, aí. 1 Coríntios 12, 28. Isso. Ó, você vê, você tem aí, ó. Aí você tem uma sequência de dons, certo? De novo. Lê para mim na sua tradução, pastor Maci. Na igreja, Deus pôs em lugar, em primeiro lugar, os apóstolos. Ó, em primeiro lugar os apóstolos. Por quê? Porque é eles que começam tudo. É eles que começam, plantando a igreja. Depois, ó, em segundo lugar os profetas. Ou seja, o profeta, ele está abaixo do dom do apostolado. Porque para quem que o profeta vai profetizar se não tem igreja? Aí entra o trabalho de quem planta a igreja. Certo? De quem funda a igreja. O profeta, ele está abaixo. Mas ele está em concordância com o apóstolo. Eles não andam sem concordância. Eles andam juntos. São dons de Deus para a edificação da igreja de maneira geral. Muitos profetas no Novo Testamento parecem ter sido pregadores itinerantes. Aí, Carlinhos. Que iam de igreja em igreja, usando seus dons para edificar a comunidade cristã em geral. O pregador também pode ser um profeta. A palavra dele pode ser profética no sentido de peso. O Billy Graham foi um grande pregador. Pega John Wesley. Foi um grande profeta na Inglaterra. Pega Martin Lloyd Jones. Foi um grande profeta. Charles Spurgeon e outros homens que suas palavras eram pesadas para a nação, para as rainhas. A própria rainha Elizabeth, quando nova, dizia que eu tenho muito mais medo de um joelho de um crente no chão do que um canhão apontado para mim.
Ela dizia. Porque ela sabia muito bem o peso de uma oração. Né? O próprio Billy Graham chegou a visitá-la algumas vezes. Quem assistiu o filme aí, a série da Rainha Elizabeth, que agora ficou em alto por causa da morte dela, você vai ver que o Billy Graham aparece lá. Lógico, um ator fazendo Billy Graham, né? Aparece visitando ela, dando orientações a ela. Normalmente, a maioria desses reis, rainhas, que a base do país é protestante, e os presidentes, todos eles tiveram conselheiros evangélicos, que eram profetas de Deus, que davam a eles direcionamento do que eles deveriam fazer. Sim, ainda acontece. Se quiserem ouvir a voz de Deus, tem homens de Deus aí para aconselhar. Tem homens de Deus. É só querer ouvir, né? Isso. E prosperareis. Entendeu? Olha Eliseu. Era comum no Antigo Testamento um rei, antes de sair para a guerra, consultar o profeta para saber se de fato deveria sair ou não. Olha o Bolsonaro aí. É. Então, só que ele está precisando se converter primeiro, né? Está precisando aceitar Jesus mesmo e deixar Deus guiar a vida dele. Mas ele tem a possibilidade de receber muitos conselhos. Tem muito homem sábio do lado dele. Tem muito homem de Deus. E não é porque é presidente que tem que passar a mãozinha na cabeça. Tem que orientar. É a própria esposa dele. Entendeu? Sim. Tá certo, mas tem homens de Deus aí do lado que pode orientá-lo. Presidente, vai por aqui, presidente. Faça dessa forma, evita essa boca sua pesada. Eu sei que a sua língua é pesada, mas evita. Peça a Deus sabedoria. A Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. As palavras sábias, elas pesam na hora de você ganhar uma eleição, ganhar uma batalha. Houve batalhas que foram diluídas, foram encerradas com a palavra de alguém. Só a palavra daquela pessoa cessou a guerra. Porque pesa. Pesa. O Churchill, por exemplo, que foi durante muito tempo com o ministro da Inglaterra, teve uma fala dele que com uma fala dele ele terminou a guerra. Um conselho dele, ele acabou com a guerra. Sim. É? Ah, sim. Ah, sim, a questão da denúncia. Tem muita coisa acontecendo, a gente precisa orar. Vamos lá. Esses possuíam espontaneidade e poder baseado na inspiração. E não eram meramente mestres de preconceitos contidos em tradição orais ou escritas. Algumas vezes os profetas prediziam o futuro, mas isso não era parte central do ministério deles. Não era. Leia aí para mim Atos 11, 28. Não obstante o fato que eles tinham capacidade de conhecimento anterior, mostra-nos que pelo menos alguns deles possuíam dons psíquicos. Dons em que eles tinham conhecimento de coisas que não era comum a outros. De modo geral, são pessoas melhor capacitadas, espiritualmente falando. Leia para mim aí Atos 11, 28. É o 11, 28. Olha o Ágabo. No Novo Testamento, é um José do Novo Testamento. Quem conhece Ágabo? Quem é isso, pastor? Marca de terno? Ágabo? É garbo, né? Garbo, Ágabo. Marca de terno? Foi um grande profeta. Ele profetizou também a prisão de Paulo. Profetizou a prisão de Paulo. Se eu não me engano, esse Atos 21, 10 é a prisão de Paulo. Ele pegou o cinto de Paulo, se amarrou todinho e disse: assim se fará o homem que pertence a esse cinto. Ele profetizou. Qual? Pode ler. Pode ler. É esse não. Eu acho que é o 21, 10 mesmo. Acho que é o 21, 10. Olha lá. Segue, pastor. Continua lendo. Ele chegou perto de nós, pegou o cinto de Paulo, amarrou os próprios pés e as próprias mãos e disse: o Espírito Santo
Olha aí, ó. Ágabo, ó, grande profeta. Quem conhece Ágabo? Vocês nunca tinham lido sobre ele? Não, ele é um profeta mesmo. E Paulo poderia não ir. Os irmãos choraram. Paulo, não vai. Você já sabe. Não vai. Mas aí que está, mas ele próprio, pastor, direcionou, falou, eu não posso evitar o que está para mim, eu não vou correr, eu vou enfrentar. E é interessante que a morte de Paulo, Jesus disse que se a semente que é lançada ao solo, se ela não morrer, ela fica em si só, fica só em si mesma. Mas quando ela morre, ela frutifica, nasce, uma semente dá 50, 90, 100 frutos. E Paulo, quantos frutos Paulo não deu? Paulo na cadeia era pior do que solto. As suas cartas eram profecias escritas e invadiu todo mundo. As cartas da prisão, carta de Filipenses é uma das cartas mais alegres que Paulo escreve. E onde ele está? Preso. Grande profeta. Está aí os frutos até hoje. E a ele é dado o título de fundador do cristianismo. A ele é dado. Não obstante o fato que eles tinham capacidade de conhecimento anterior, mostra-nos que pelo menos algum deles possuíam dons psíquicos. De modo geral, são pessoas melhor capacitadas no sentido espiritual. Sua função principal visava a edificação, olha Carlinhos, a edificação, a exortação, a consolação, a instrução, e tudo isso em um grau superior, segundo depreendemos no capítulo 14 da Epístola aos Coríntios. Em 1 Coríntios capítulo 14, você tem, no 12 você tem um dom de profecia. No 13 ele fala do amor. E no 14 ele começa dizendo, agora eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Ele diz, buscai com zelo os melhores dons, mas principalmente o de profetizar. E esse dom de profetizar não é o dom de profecia, é o dom de profeta. Porque em 1 Coríntios capítulo 14, ele vai falar sobre a superioridade desse dom. Agora ele diz também que aquele que tem língua, fale consigo só e com Deus. A não ser que haja quem interprete. O que interpreta a língua é o profeta. Ele tem o dom de interpretação e ele vai lá e fala o que Deus está dizendo através da boca do outro. É muito pesado. E ali no caso, em 1 Coríntios 14, você tem também o dom da palavra, da pregação também, junto com o dom de profeta. Porque Paulo vai dizer o quê? Que eu falo mais língua do que todos vocês. Mas eu prefiro falar 10 palavras, 5 palavras, que seja na língua comum em que todo mundo entenda, do que 10.000 na língua que ninguém vai dizer. Não vai entender nenhum? Vai entender nada? Como dirá o indouto amém diante da vossa ação de graça? Quem é o indouto? O novo convertido. Aquele que não sabe as coisas. Então se você fala um monte de língua tal para impressionar as pessoas e não tem interpretação, você está falando ao vento. Só você fica edificado porque você está falando com Deus, mas ninguém entende o que você está dizendo se não tiver quem traduza. Paulo trabalha tudo isso em 1 Coríntios capítulo 14. Está lá patente. Não é língua palorena. São línguas boas, só que... Não, aqueles que falam, só eu entender. Ele fala, você entende. Mas ele está falando. O seu espírito está falando com Deus. Tem proveito. Para ele só. Mas para os outros fica sem edificação. Estava entendendo? Então, às vezes, a língua será entendida por alguém. Sim. Eu tive experiência. Eu não tenho o dom da interpretação, mas uma vez eu já interpretei. Eu estava pregando, uma coisa começou a falar em línguas, e a língua, se ela falava, eu interpretava. Foi uma música, depois não mais. Sim. São mistérios. Sim. Dentro disso que o pastor Moacir colocou, irmã Marina, teve uma vez, eu te dou a palavra, ô Igor. Na Igreja Maravilha de Jesus, o pastor Leonel Silva,
já falecido, um dos maiores biblistas do Brasil, amigo do meu tio também. Cheguei a conhecê-lo. A igreja dele fica na Praça da Sé. Teve uma vez que ele estava acontecendo um culto, e nesse culto tinha um judeu. Tinha um judeu mesmo, de sangue. E o pregador começou pregando no culto e tal, e o pastor Leonel conhecia tudo, o pessoal conhecia o judeu. Sabia quem ele era, tudo tal. E naquele dia ele se converteu. Ele aceitou Jesus como um salvador, aquele judeu. E os pastores ficaram muito admirados. Falaram, mas o que aconteceu com o senhor, que o senhor já veio aqui tantas vezes? E hoje que o senhor foi aceitar Jesus, aconteceu alguma coisa diferente? A gente está até admirado com a sua conversão. Eu falei, eu aceitei Jesus, sabe por quê? Porque o pregador falou comigo em hebraico. O pregador falou comigo em hebraico. E eu sabia que ele não... E eu entendi que ele não falava hebraico. Porque o hebraico que ele falou é o hebraico que é o hebraico mais antigo. E eu entendi, perto do aramaico. E eu entendi tudo o que ele disse. E eu sei que ele não fala hebraico. Porque a maneira como ele estava falando, dava a entender que de fato ele não sabia falar hebraico. Só que quando ele falou, tudo foi entendível para mim. E eu percebi que Deus estava falando na boca dele em hebraico para mim. E ele se converteu. Está entendendo, mano? Então, às vezes, a língua, de repente, seja desconhecida para todos. Mas em algum momento, pode ser que alguém tenha um entendimento e para ele vai virar profecia. Tem como explicar? Fala aí, eu já te dou, Isaac. Pastor, a língua, ela edifica a si própria. Quando não tem interpretação. Mas quando a pessoa fala a língua, não tem que ter intérprete na igreja? Se for na igreja, tem que ter um intérprete. E quando não tem? Quando não tem, fique calado, eu consigo falar com Deus. Mas só que quando não tem, as pessoas... O pessoal fala do mesmo jeito. A pessoa fala e não tem intérprete. Então, aí que está. Quando não tem o intérprete, é ruim, por quê? Porque a igreja fica sem o conhecimento que está falando. Mas olha, uma experiência que o meu tio teve, ele tem, no caso, né? Teve, não tem, essas experiências, e ele... Aí entra a sabedoria, pastor Marcelo. Meu tio, percebeu que, com o tempo no Brasil, o dom de interpretação de línguas ficou escasso, porque ninguém busca. Ninguém busca. Por quê? O que é melhor? O que é mais aparente? O que impressiona mais? Você profetizar ou alguém interpretar aquilo que você está falando em língua? A pessoa que está falando em língua, a maioria das pessoas busca o dom de profecia ou dom de línguas. Eu nunca vi ninguém pedindo dom de interpretação de língua. Porque não é um dom espetacular, não é um dom que chama muita atenção. Agora, é bom que se busque o dom de interpretação. Por quê? Porque é bom que eu falo em língua, outro interpreta, e o corpo de Cristo ele se completa. Mas hoje, normalmente, Igor, os pregadores que pregam no púlpito, que normalmente profetizam, eles têm o dom de línguas e ele próprio tem o dom de interpretação. E às vezes o próprio pregador ele nem percebe que ele está falando em língua, e o que ele fala em português depois é a interpretação das línguas que ele próprio falou. Então acontece muito isso e às vezes a gente não percebe. É muito natural que o pregador fale em línguas e às vezes ele vem em sequência falando em português alguma coisa que é a interpretação da própria língua que ele disse. Então, mas isso não quer dizer que não tenha que se ter um intérprete na igreja que possa também traduzir a língua que seja falada. Quando, tipo assim, a pessoa tem a língua, aí ele fala, aí ele sempre vai falar a mesma língua, tipo, todo canto que ele for é sempre a mesma. Essa língua que ele possui, que ele fala que é a mesma, essa língua é apenas a língua da evidência do batismo com o Espírito Santo que ele recebeu quando ele foi batizado. Paulo vai falar sobre o dom de variedades de línguas. Já leram? Já leram? Está escrito. Já leram? Dom de variedades de línguas. O dom de variedade de línguas é diferente da evidência do batismo com o Espírito Santo. Haverá pessoas que vão receber o batismo com o Espírito Santo e haverá a evidência do batismo. E ele não vai falar outras línguas senão aquelas, que é apenas a evidência, as primeiras línguas que ele recebeu quando ele foi batizado. Agora, quem possui o dom
de variedade de línguas é o dom que normalmente precisa do intérprete. Porque ele tem o dom de variedades, ele fala línguas variadas, diferentes. E às vezes, como ele não tem, se ele não tiver o dom de interpretação, aquela língua serve mais para ele do que para os outros. Fica muito nele ali. Entendeu? Entendeu? Isaac, fala, deixa tudo ao pastor Isaías. Não. Coisas bem específicas. Só que aí o barco começa a desandar quando você quer fazer da exceção à regra. Já fui pegar a igreja e depois a pastora pegou o São João que todo profetizando, eu falei, eu perdi, foi o meu tempo. Normalmente, quem tem maturidade e tem esses dons, ele não faz da exceção à regra. Até porque, os pastores que estão aqui, quem prega? Quem normalmente aqui prega? Vocês já perceberam que em algum momento, em alguma pregação, vocês não falaram língua nenhuma? Perceberam? Acontece. Aí você vê. Então, tem que interpretar, meu Marina. A Bíblia manda, meu Marina, a senhora falar com Deus sozinha. Se não tiver interpretação, a senhora vai falando a língua e ninguém vai entender. Paulo está dizendo o quê? Como dirá o indouto o amém diante da sua ação de graça? Está enchendo, mas a senhora tem que, fala em português para o povo entender. Escuta bem. Acontece. Esse pregador não é pentecostal não, ele não fala a língua. Haverá momentos que você nem vai perceber. Preguei ontem e preguei no sábado. Nenhuma das pregações fala em línguas. Mas normalmente tem gente que exagera quando não tem pregação. Para enrolar o povo. É para enrolar o povo. Então, é que está. Aí a importância. Escuta. Aí a importância, olha para mim. Irmãos, aí a importância da pregação. A pregação tem que ter o seu lugar certo, tem que ter o seu espaço. Se o pregador falar em língua, não tem problema. O importante é a palavra, a pregação, é a profecia maior, é a palavra. É isso que o povo precisa, de orientação. Não importa. Fala, pastor Isaías. Amém. Sim. Agora isso não quer dizer que a pessoa não possa orar e pedir. A Bíblia diz que Deus distribui cada um como quer. Está escrito lá, cada um como quer. Agora isso não quer dizer, pastor, que a gente não possa orar e pedir. Eu vejo que a igreja hoje, ela é pentecostal, mas ela é muito limitada naquilo que possui em termos de dons. A igreja pentecostal hoje, ela está muito distante desse pentecostalismo raiz, de Pentecostes mesmo. Tem que orar, pedindo a Deus. Não é ruim pedir. Agora, de fato, o Senhor é um pastor. Prescientemente, oniscientemente, Deus via lá na frente que o Senhor seria um pastor. E Deus pegou e já te deu antecipadamente. Isso aconteceu comigo também. Agora, há pessoas que de repente Deus, ela não vai ser um obreiro um dia nem nada, mas não quer dizer que ela não possa receber de Deus um dom, não possa pedir. São 9 dons espirituais, gente. São 9 dons espirituais. Quantos dons se manifestam no culto que vocês estão? Quantos dons? Língua, no máximo. Língua, profecia, o que mais? Cura, quando tem, tá raro. O que mais? Cadê os outros 6? E nós somos pentecostais, né? Imagina se a gente não fosse. Hernandes está mais penteca do que a gente. Você vê, interpretação. Você vê, 4. E os outros 5? De dom de visão? Onde a senhora viu isso, mamãe? Não tem dom de visão, Marina. Não existe dom de visão.
Visão também é um dom de maravilha ou de milagre. Dom de milagre. Não é dom, não tem dom de visão. Não tem dom de revelação, não. Olha para mim. Não tem dom de visão, não tem dom de revelação, não tem dom de visagem. Não tem. Normalmente quando isso acontece, irmã Marina, essa pessoa tem o dom de milagre ou de maravilha. Quando Deus dá a ela uma visão de uma coisa, Deus está dando uma revelação a ela. Isso é um dom de maravilha, um dom de milagre. É o dom de milagre, não o de visão. Ó, eu falar para vocês, só para vocês terem ideia. Um dia, isso já deve ter quase 10 anos. Eu cheguei dentro do trem e comecei a pregar. E tinha um americano no banco. E eu pregando, e eu chegava até ele, falava que Deus estava na vida dele. E comecei a falar. E de repente Deus me tomou em mistério. E eu não sabia por que Jesus fez isso comigo. Aí quando ele levantou chorando e me abraçou e disse: meu Deus, a senhora foi um anjo que Deus enviou para mim, para falar comigo. Eu vim da minha terra, Deus mandou eu vir para aqui, e eu não sabia por quê, o que eu tinha que fazer aqui. Mas Deus usou a senhora para interpretar, para falar em mistério, em línguas, qual era a obra que ele tinha comigo aqui no Brasil. Ele entendeu o que a senhora falou. E esse filme saiu quase me levando no braço. Sim. Ele entendeu o que a senhora falou. Que dom é esse? Que dom é esse? Deus te usou. Ele sabe porque Deus mandou ele. Não, ele sabe não, a senhora também tem que saber. Que dom foi esse? Ele falou que Deus mandou ele abrir. Quando a senhora falou em línguas para ele, ele entendeu. Ele entendeu? Quando a senhora falou em línguas para ele, ele entendeu. Entendeu. Mas ele falou, se a senhora falou em inglês... Ele falou que a senhora falou em inglês para ele, ou aquelas línguas eram línguas estranhas e Deus fez ele entender? Mesmo idioma dele. Então Deus usou a senhora em inglês, língua estranha. Ele é variedade de línguas. É um dom de profecia verbalizado na língua dele. Não tem dom de visão aí. Não foi visão. Foi de línguas e Deus deu a ele o entendimento do que a senhora falou. Tá certo. Você vê, é comum um negócio desse? Não tem como. Vamos lá. É Deus. Vale a observação que o dom de profecia de 1 Coríntios 12:10 não é o mesmo do versículo 28. Leia para mim 1 Coríntios 12:10. Leia para mim, o 12 e o 10. Que oração? Que oração aí? 9:5, dá tempo. Vamos lá. Leia o 10. Pode ler, Isaac, bem alto. A outra habilidade de mudar espíritos, a outra capacidade de falar em tipos diferentes de línguas e a outra habilidade de interpretar línguas. Ó, você vê, profecias, falar em línguas, interpretar. Leia o 28, versículo 28 do mesmo capítulo. E Deus nos coloca uma comunidade messiânica. Em primeiro lugar, os emissários, em segundo lugar, os profetas. Olha lá, apóstolos, profetas, você está vendo? Esse profeta do 28 é diferente do 10. No 10 é o dom de profecia. No 28 é o dom de profeta. Está no mesmo capítulo. Paulo distinguindo. Ele cita apóstolo primeiro, que é emissário, está na sua, apóstolo do pastor Moacir, e depois profeta. O profeta aí é o que está em Efésios 4:11, o dom de profeta. Está vendo? Ele está fazendo distinção entre uma coisa e outra. Fala, irmão Nilton. Quem? Micaías, profeta. Profeta. Os do Antigo Testamento que eram usados estaticamente, naquela situação toda, profética. Profetas. Diferente do Novo Testamento, dono de profecia. Diferente. Profetizasse, não ser profeta. Diferente. Quem tem o dom de profecia, necessariamente, não profetiza em todos os momentos. Mas quem é profeta,
de acordo com o versículo 28, sempre terá uma palavra profética amparada nas Escrituras, além de poder também profetizar, prevendo o futuro, como normalmente acontece com quem tem o dom de profecia. Então, o profeta, qualquer momento que você pedir um conselho para ele, que ele abrir a boca, se ele for direcionado por Deus, o que ele disser vai virar profecia. É profeta. Normalmente os pastores são assim. Os pastores têm essa capacidade profética de dar conselhos sábios e a sua palavra ter um peso profético para um casal, para um dono de uma empresa, alguma situação específica. Isso acontece. Agora, não é comum quem tem o dom de profecia abrir a boca para dizer isso. Não é comum. Porque vai ser o momento em que Deus quiser usá-lo com o dom de profecia. Mas o profeta não. Ele próprio já é o profeta. Ele já é o porta-voz de Deus diretamente. Ele não precisa do dom de profecia. Ele lida com a pregação da palavra, a interpretação da palavra. Ele lida com conselho, com palavras sábias. Necessariamente não. A palavra dele... A sua pregação já é a palavra profética. Eu tenho medo de Deus, eu tenho medo de Deus aí, mas quando eu estou pregando, em dados momentos da pregação, eu tenho uma inspiração assim. E você fala no meio da pregação. E depois vem os testemunhos. Aí, palavra profética, aqui ó. Palavra profética no meio da pregação. Normalmente quem prega, olha para mim. Quem prega normalmente, não é regra. Na maioria das vezes ele terá palavras proféticas. Ele terá. E essas palavras proféticas não quer dizer que categoriza ele como um profeta, mas o próprio pregador, que tem o dom da palavra de sabedoria, ele pode ser também um profeta de Deus, usado para falar. Pelo peso da palavra dele. Na hora que você ouve o peso da palavra dele. Para quem ele diz, o que ele diz, o que de fato acontece ou não acontece. Ele tem que ter esse discernimento, ele tem a comunhão com Deus que ele tem, ele sabe. Normalmente, olha para mim. Normalmente não é comum a gente falar o que a gente é. Não é comum. Até para não gerar nos ouvidos dos outros uma certa vaidade da nossa parte. Mas quem é, sabe. Quem tem, sabe. A palavra que ele diz testifica. Muito bem. Isso. É sim. Mas tem pessoas que têm a tendência em falar, Vinícius, fazer essa autoafirmação. Deixa os outros falarem. Deixa os outros testificarem. Sim, louve-te o estranho e não a ti mesmo. Mas quem fala, ele sabe. Ele sabe o que ele é. Ele sabe. Entendeu? Eu não gosto. Já dou a palavra. Eu não gosto que, se eu for pregar, vocês me apresentem como professor. Eu sei o que vocês estão fazendo, mas o povo não entende. O povo pensa que a gente vai dar aula. Vai pregar? Está aqui, por exemplo, ontem. Está aqui Tiago lá apresentando, o Davi. Está aqui o meu mestre. Está aqui o meu professor. Eu entendo. Mas é bom que vocês falam para mim, mas ele veio pregar, tá, gente? Ele é professor, mas ele veio pregar. Porque às vezes o pessoal pensa que só porque é professor não prega, professor não prega. Eu penso que é palestra. Eu sei pregar. Deus me deu essa graça. Eu estudei, eu sei ensinar a pregar, eu sei pregar, eu sei o que eu estou pregando, eu sei que tipo de sermão eu estou pregando, e eu sei que Deus me deu a graça e o dom para poder fazer isso também. Mas eu não preciso dizer. Ouçam a palavra e pronto. O importante é a palavra alcançar o efeito, alcançar a sua proposta. Mas a minha pregação hoje, ela é mais tranquila do que quando eu pregava de início. Com 3 anos de convertido, 4 anos, não tinha púlpito que eu não derrubava, quase quebrava o púlpito. Se fosse púlpito de vida igual a hoje, sobrava um. Minha pregação era muito violenta, sabe? Destruidor de púlpito, né? Hoje não. Você vai ficando mais comedido. Você vai ficando mais tranquilo. Você sabe que
o poder da palavra não está na efusão, na efervescência, mas existem momentos que Deus dá essa palavra mais fervorosa, mais quente, né? Deus dá. E a gente tem que ter mais línguas no meio da pregação, a profecia e tal, mas a gente precisa ter esse equilíbrio, tem que saber dosar a coisa. Fala, Vinícius, já te dou. É o movimento, né? Movimento. Fala, pastor Moacir, você vai falar. Isso. É maravilhoso isso. Alguns anos atrás, o menino estagiário do dono. E um dia conversando com ele, falou assim, vai chegar o dia que você vai tomar conta disso. Ele falou, por que você fala assim? Porque é você. Ele falou, mas eu não queria que fosse porque eu sou da família. Vai ser você. Eu fui conversando com as coisas. Passou uns anos, 3, 4 anos. Ele veio e falou assim, bora, vamos fazer uma prova para me estudar fora do Brasil. Vou estudar na escola, fazer uma língua. Fui para um monte, olhei com ele mesmo. Porém, veio na prova, porque essa escola é online, né? Sim. Fez a prova, passou. Foi para lá, foi para Irã. Hoje eu tenho depois que Olha lá. Tá vendo? quando ele voltou para a Europa, ficou 2 anos lá. Tá vendo? Olha, você vê, e isso pesa para a pessoa, para ela entender quem a gente é. Que a gente é crente, mas não é crente de brincadeira. De ficar abrindo a boca, profetizando para todo mundo. Quando Deus fala e pronto, acabou. Hã? Fala, Isaac, para a gente tomar café. Qual é o outro, Isaac? Isaac 2. Mas esse falso profeta é o cara que profetiza mentira? Ou ele é um profeta desviado que agora está sendo de Satanás? Baseado, já vou aproveitar o gancho, depois de fazer uma visita lá no negócio, Deus praticamente curou ela do câncer. E uma pastora, sei da onde, falou para ela que ela tinha que pagar o marido, senão Deus ia devolver o câncer para ela, Rafael, e eu fiquei irado. Olha para mim. Ó. Pegando uma palavra, minha esposa um dom maravilhoso. Ela não vai embora nem culto, ela saiu de alta do INCOR, do Instituto do Câncer, e que ele direto não, você tem que ficar 30 de folha aí. Ele lá não é mais para a igreja. Eu não saber essa profecia dos infernos. E aí eu queria entender, o falso profeta. O falso profeta é um profeta. O falso profeta é um profeta. O falso profeta, mesmo sendo falso, ele é um profeta. Só que ele é falso. Tem um peso. A Mantema enrugou a testa agora. Eu aprendi isso com o pai do pastor Osnir. O pastor Osnir aprendeu com o pai e comentou, e eu achei muito interessante. Quando o pai do pastor Osnir foi falar sobre esse assunto para ele, o pai do pastor Osnir disse: você leu o que está escrito, Osnir? Como assim, pai? Leia o que está escrito. Falso profeta. Você entendeu? Ele olhou: sim, pai, falso profeta. Mas você entendeu que o falso profeta é um profeta? Independentemente dele ser falso, ele é um profeta. O que ele fala pode acontecer. Ele é um profeta do maligno. Ele pode ser um profeta do maligno, que é a primeira procedência da profecia, pode ser maligna. É uma fonte. Primeira procedência, ela é maligna. Segunda procedência, ela é humana. Paulo disse que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. O espírito do profeta que está sujeito ao profeta é o espírito humano do profeta, que o emociona a falar quando não tem nada. É procedência humana. Ou não para de falar. É um papagaio, né? E a terceira procedência, ela é divina.
Procedência divina. Que aí, no caso, essa é infalível. Se de fato for Deus, vai acontecer. Agora, preste atenção nisso, é perigoso. Lógico que quem é de Deus, o diabo não lhe toca. Mas existem pessoas que não têm essa proteção, que não têm essa fé. E às vezes a falsa profecia pode grudar na pessoa, pode acontecer na vida da pessoa. Até porque ela vai começar a exercer fé. Ela exerce fé nisso que foi dito. Todos os exames falou que a mulher não tem nada. Os exames do Instituto do Câncer Sim. não dá nada. E ela todo dia acordava. Eu fiquei sabendo disso hoje, mas eu estou todo dia falando que eu estou com câncer, mas você está profetizando a tua vida. Ela acreditou na falsa profecia e continua. Para deixar claro como água. O falso profeta ele tem um peso maior do que esse do simples mentiroso. Lógico, porque ele é um porta-voz do maligno. Lembra do Simão Mágico? Quem lembra de Simão Mágico? Ou Simão Mago? Lá capítulo 8 de Atos. O Simão Mago, é dele que nasce o que se chama simonia. Quem sabe o que é simonia? Quem aqui sabe o que é simonia? Gi. Doutora em teologia, Gi. Pós-graduado. Isaac? Cadê o outro Isaac? Fugiu. Leandro, simonia. Leandro, não é possível, gente. Olha para mim. A expressão simonia, ela é uma expressão religiosa. O que é simonia, Isaac? O que é simonia? Eu estava fora, cheguei agora. Bacharelado em teologia, o que é simonia, Isaac? Vou pegar de volta o certificado. Olha para mim. A expressão simonia vem de Simão. Simão é o ato de se negociar com dinheiro coisas sagradas. É você querer comprar coisas sagradas com dinheiro. É você vender coisas sagradas por dinheiro. O que Simão Mágico queria? Queria comprar o dom. Isso é simonia. Ele era um falso profeta, o Simão Mágico. Não se converteu. Se batizou na mão de Filipe, mas não se converteu. E a igreja dele existe até hoje. Existe a igreja simônica. Hã? E você não cobra? Se te der o dinheiro, você não pega, né? Simonia. Não, essa questão de cobrar para pregar não tem nada a ver com simonia. Digno é o obreiro do seu salário. Digno é o obreiro do seu... Agora, se a pessoa ela cobra exorbitantemente um valor totalmente acima do que de fato precisa, aí no caso já é um pecado. Sim. Quando é pregação, não gosto do negócio de colocar preço. Agora, o grande problema, Gi, são os contrapontos. Os exageros e as faltas. Tem hora que falta demais. Tem hora que você não pede, vem até demais. Agora, é bom que a Bíblia diz o quê? Digno é o obreiro do seu salário. Fala, Carlinhos, pra gente tomar café. Aquela questão que fala da situação de Micaías, né? Sim. O rei Josafá, né? Micaías profetizava para ele não ir. Aí os outros profetas... Os falsos. Tem a ver. Tem a ver. Maligno. Está escrito. O próprio, no contexto, diz: quem sairá aqui e enganará os profetas, colocará na boca deles as palavras mentirosas. Quem é profeta de Deus, o espírito da mentira não cabe na boca dele. Balaque e Balaão, você tem também. Fala, irmã Thelma. É o profeta velho. O problema é que a gente quer profecia demais. Deus já falou uma coisa e a gente quer ouvir de novo o que Deus falou. A gente não acredita no que foi dito. Aí vem um outro e fala totalmente diferente, aí você fica confuso.
A palavra está onde fica. Fala, irmã Thelma. Você está falando da profecia maligna aí, que acontece, que acaba acontecendo, e a feitiçaria pega no cristão? Se ele estiver com Deus, não. A Bíblia diz que quem é de Deus, o diabo não lhe toca. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Porque se Deus é conosco, quem será contra nós? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Se eu estou habitando, habitar não é visitar. Não é fazer uma visitinha. É habitar, é residir, é morar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o diabo não vai alcançá-lo. A Bíblia diz que nós estamos... Oi? O que aconteceu com a gente, fizeram lá A minha irmã viveu isso. Se colocaram lá o nome do Daniel lá num sapo, tá isso, aquilo. Coitado do sapo, não tinha nada a ver com isso. O que deu? Deu nada. Não pode ficar com medo. A Bíblia diz que nós estamos... Olha para mim. A gente precisa ler mais Bíblia, gente. Já começaram a ler a Bíblia, já? A Bíblia diz que nós estamos escondidos em Cristo. E Cristo está escondido em Deus. Quem é que nos alcança? Quem tentará acusação contra eles? Paulo disse, se é Deus que os justifica? Quem? Irmãos, se tocar é porque Deus permitiu. Se não, não toca. E o poder é seu, Davi? O poder é seu, cara? Não, o poder é de Deus. É a graça de Deus que nos protege. Estamos lá habitando no esconderijo, estamos escondidos nele, estamos residindo. Prega o Salmo 91 direito. sim, e aí onde então a parte da profecia maligna? Quando eu acredito. Eu sou crente e acredito em profecia maligna. Cadê a Bíblia? Não leu? Maldição sem causa. Maldição sem causa não pega. Agora, se a pessoa acredita, se eu acredito na fala do diabo, então eu não acredito na fala de Deus. A Eva acreditou na fala do diabo. A fala do diabo, gente, ela é lisonjeira, ela é bonita, ela é gostosa de se ouvir, ela é doce. As palavras de Satanás, ela é suave, não é violenta, é suave. E ele engana. Agora, se eu quiser ouvir a voz do diabo, não haverá espaço para que Deus fale para mim. Então, pregue lá em Gênesis 3. Tema da mensagem: não deixe Satanás falar. Prega lá, Gênesis 3. Não deixe Satanás falar. Foi uma das primeiras mensagens que eu preguei em Gênesis 3. Porque quando o diabo fala, não haverá mais ouvidos para ouvir a voz de Deus. Mas se Deus continuar falando conosco, a fala do diabo nunca terá peso para as nossas vidas. Sabe essas igrejas que pegam o microfone? O que é que você veio fazer aqui, Satanás? Para de ser besta. Para de ser besta, ficar deixando o diabo falar. Vai perguntar para o diabo. A Bíblia diz que o diabo veio fazer o quê? Roubar, matar e destruir. Até o diabo sabe o que ele tem que fazer. Você fica perguntando para ele o que ele tem que fazer? Faz nem força. Deixa Deus falar. Para a igreja de Deus é Deus quem fala, não o diabo. Não o diabo. Tá bom? Fala, Vinícius. Tranquilo? Então vamos concluir. Vamos tomar café.